Bem-vindos então a este ciclo de videoconferências do CICAD, que este ciclo de videoconferências terá lugar até ao final do ano, com diferentes videoconferências e sempre com temas ligados aos comportamentos aditivos e dependências. Teremos o mês de agosto como mês de férias, mas depois retomaremos a atividade. Depois vamos então dar início à videoconferência CICAD Crescer no Mundo Digital, Estratégias Preventivas, que será dinamizada pela professora Eduardo Ferreira. Esta videoconferência irá abordar o impacto que a rápida proliferação das tecnologias da informação e comunicação tem em todas as áreas das nossas vidas, em particular também a vida das crianças e jovens. Cada vez mais dispositivos digitais, plataformas, aplicações online estão disponíveis para a utilização das crianças e jovens, criando também novas oportunidades, mas também novos desafios. Este momento atual que todos passamos de confinamento e desta pandemia do Covid-19 colocou de facto em relevo esta dimensão deste mundo online. Hoje temos aqui a professora Eduardo Ferreira para, de facto, nos responder a algumas questões, que desafios para este mundo digital, que estratégias, qual o papel dos técnicos neste ecossistema digital da sociedade atual. A professora Eduarda vai nos dar-se, enriquecer, de certeza, com esta temática. A Eduarda Ferreira é membro da equipa portuguesa da rede EUKids Online, é psicóloga educacional e investigadora no Centro Interdisciplina de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem formação de base em Psicologia Educacional e mestrado em Gestão de Sistemas de e-Learning e doutoramento em Geografia Humana. Os seus interesses de investigação estão relacionados com as tecnologias de informação e comunicação na educação, práticas geoespaciais em ambiente online, inclusão digital e igualdade de género. A moderação desta sessão está a cargo de Vasco Calar, da Divisão de Estatística e Investigação do CICAD, é antropólogo, pós-graduado em Sociologia da Saúde e Ciências Sociais, doutorado em Antropologia. Trabalha na área dos comportamentos aditivos, na vertente de investigação, desde 2001. É autor e coautor de diversos estudos e relatórios técnicos e coordenou recentemente o dossiê temático Jogo, Internet e outros comportamentos aditivos. Dentro de meses, irá também publicar em livro a sua tese de doutoramento sobre o tema consumo de álcool e cannabis entre os soldados portugueses que participaram na guerra colonial. E quem sabe não poderá ser também uma boa temática para uma próxima videoconferência. Temos também aqui connosco o Dr. João Golão, que é diretor-geral do CICAD, coordenador nacional e em saúde, e passo desde já a palavra. Neste momento temos 227 pessoas em sala. Obrigado, Lúcia. Excelente. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, professora Eduarda Ferreira, bom dia, professor Vasco Calado. Foi aqui um repto que foi lançado já pela Lúcia, que eu acho que era um bom tema para uma próxima videoconferência. Fica lançado o desafio. A Lúcia já disse muito daquilo que eu queria dizer, portanto, o meu papel neste momento é, sobretudo, de vos dar as boas-vindas a todos, de agradecer a presença, de agradecer a participação da professora Eduarda Ferreira, do Vasco, o papel organizativo que tem sido desenvolvido pelo CICAD na organização destas videoconferências. Estamos muito satisfeitos com a enorme adesão que têm tido, portanto, a disseminação do conhecimento é uma das funções do CICAD e aproveitamos esta oportunidade da pandemia para criar novos formatos. E eles têm tido
uma enorme adesão e isso deixa-nos verdadeiramente muito satisfeitos. Estes formatos proporcionam e promovem a reflexão e a partilha de conhecimentos e competências, o contacto com novas experiências e boas práticas, facilitadores da adoção de estratégias e intervenções que respondem de forma eficaz aos problemas dos cidadãos com comportamentos aditivos e dependências e às comunidades. É interessante o alcance que podemos ter por esta via. Portanto, conseguimos facilmente reunir no mesmo espaço inúmeros intervenientes na área, diferentes disciplinas, interessados anónimos, mas também permite-nos criar rotinas de regular disseminação de informação e conhecimento tão útil e necessário ao trabalho que desenvolvemos todos. Com esta videoconferência Crescer no Mundo Digital, Estratégias Preventivas, o CICAD pretende trazer à reflexão os benefícios e os perigos de crescer no mundo digital. Como já ouvi a nossa conferencista, a professora Eduarda Ferreira, aludir, a rápida proliferação das tecnologias de informação e comunicação é uma força imparável que tem um forte impacto em todas as áreas das nossas vidas e das crianças e jovens também, criando novas oportunidades, mas também novos desafios. Parece uma perspectiva ganhadora esta abordagem que se foca nas pessoas e encara os problemas como oportunidades, não os diabolizando. Aliás, o que teria sido todos nós, e neste período de pandemia, sem internet, sem teletrabalho, aulas online, sem falar e ver a família e os amigos, sem música, sem filmes, sem jogos, entre outras grandes valias que as novas tecnologias encerram. Porém, importa estar informado e atento aos perigos, aos excessos, à segurança e particularmente à segurança das crianças e jovens. Estou por isso muito expectante para ouvir a professora Eduarda Ferreira, o que a professora Eduarda Ferreira nos traz, da sua vasta experiência e conhecimento na área. Muito obrigado, uma vez mais, por ter aceitado este nosso convite. Para além do vasto currículo já referido pela Lúcia, a professora já colaborou com o CICAD no Congresso de 2018, precisamente com este tema, que continua atual e necessário. Atualmente está a colaborar connosco na conceptualização e dinamização de uma ação de formação sobre estratégias de intervenção em dependências sem substância, online, ecrã, videojogos, etc. Aproveito esta oportunidade para lhe agradecer toda a disponibilidade e generosidade que tem demonstrado neste processo, professor. Obrigado. Quero agradecer também ao Vasco Calado, colega de longa data no CICAD, da Divisão de Estatística e Investigação, que trará esta conferência a sua experiência e conhecimento na área dos comportamentos aditivos e dependências e do jogo em particular, e a quem passo desde já este papel de moderador. Obrigado, tudo bom. Obrigado, Vasco, e estamos todos muito expectantes para ouvir o que têm que nos dizer. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigado. Eu vou desligar aqui o meu microfone para não interferir com o resto. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu acho que podemos avançar desde já para ouvir a professora Eduarda e o que tem para nos dizer. Ok, muito bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer esta oportunidade de, mais uma vez, colaborar com o CICAD sobre a reflexão sobre temas tão atuais como o online, o digital e as práticas de jovens. Eu irei partilhar o meu ecrã para partilhar uma apresentação. Lúcia, eu espero que também me dê as indicações, se estiver tudo a funcionar bem, né? Deixem-me só ver. Pronto, estão a ver o meu ecrã agora, certo? Sim. Ótimo. Bom, então, algumas reflexões. Assim, quando me convidaram para participar nestas conversas, não imaginávamos o alcance das mudanças que o Covid-19 iria provocar nas nossas vidas. Já se falava no vírus, nos receios, mas creio que ninguém conseguia antever a dimensão do isolamento social que iríamos viver, nem das alterações que trouxe à nossa forma de trabalharmos, de convivermos, nos movimentarmos, à nossa forma de viver, todos nós, todos e todas nós. Em todos os estratos sociais e económicos, com níveis diferentes de condições de conforto e segurança,
mas que atingiu toda a população, de todas as idades, incluindo as crianças e jovens, que viram a escola transformar-se radicalmente, o contacto dos amigos passar a ser reduzido completamente ao digital e online e terem os seus movimentos limitados. Ora, a minha preocupação quando me convidaram para falar nestas conferências às 10 era essencialmente, antes desta questão do isolamento social, a minha preocupação era como é que eu iria transmitir a importância do desenvolvimento de uma literacia digital nas crianças e jovens, que passa necessariamente por promover uma maior utilização das tecnologias digitais no contexto educativo, contrariando a ideia que as crianças e jovens passam demasiado tempo à frente de ecrãs e que o importante é limitar esse tempo. O meu discurso vai um pouco em contracorrente, um contexto onde a principal preocupação são as utilizações excessivas e as dependências. A minha preocupação são as exclusões, os riscos que advêm da exclusão digital, das desigualdades. E estas preocupações, creio eu, fazem cada vez mais sentido quando nos deparamos, por exemplo, com a escola online. E é sobre esta perspectiva, dos riscos da exclusão digital e de como desenvolver a literacia digital dos jovens que me proponho falar hoje. Ora, neste momento, todos nós estamos submersos no digital. Aliás, esta própria conferência, que era para ser presencial, está a ser online. Estamos submersos em ecrãs para trabalharmos, para estudarmos, para convivermos, para simplesmente continuarmos a nossa vida. Os impactos desta nova forma de vivermos, do distanciamento físico e social, só poderão ser avaliados mais tarde. Mas sabemos que certamente terá impactos significativos em todos e todas nós, e nós já os sentimos. Mas o impacto em crianças e jovens é algo que só mais tarde poderemos ter noção da sua verdadeira dimensão e dos seus efeitos. Mas a vida não para e vamos gerindo as estratégias possíveis para lidar com esta nova realidade. Antes desta situação já se falava das vidas digitais dos jovens, da ubiquidade da tecnologia e das formas digitais de comunicação, da comunicação digital ser tornada tão frequente e natural como face a face e, claro, obviamente também dos riscos associados à vida digital demasiado exposta, possibilidade das dependências e a diminuição das interações sociais presenciais. Mas neste novo contexto, claramente, estes perigos e riscos não irão certamente diminuir. Agora, a questão é como gerir os perigos e riscos de uma utilização excessiva de meios digitais online. É o que fazer. Ora, quem trabalha com jovens, claramente questiona-se o que é que se pode fazer? Proibir, controlar, dar informação sobre os perigos? Ora, neste novo contexto, parece claro que proibir e controlar não são as respostas adequadas. Aliás, como já era defendido por vários investigadores de opinião que eu partilho e tenho vindo a defender. Se antes da pandemia e da mudança das nossas vidas para o ambiente virtual já se afirmava a urgência de promover uma utilização mais segura dos meios digitais, mas sem limitar a possibilidade de crianças e jovens desenvolverem as competências necessárias para navegarem numa sociedade digital em mudança constante, no atual contexto, claramente a urgência é ainda maior e com maior ênfase no desenvolvimento de competências para lidarem com os desafios que uma sociedade digital nos coloca. Mas como desenvolver essas competências e de competências é que nós estamos a falar? Ora, existe um conceito já muito conhecido a nível das ciências sociais e que tem sido utilizado nos últimos anos, que é a resiliência. Ora, e normalmente estamos a falar sempre em desenvolver competências sociais nas interações presenciais. Este conceito de resiliência fala-nos da capacidade de lidar com os problemas, da adaptação a mudanças, superar obstáculos, ser capaz de resistir à pressão de situações adversas, de encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Ora, considerando os riscos e os desafios da realidade digital, facilmente percebemos que estas competências sociais também são fundamentais na vida online. E por isso tem começado a falar muito na resiliência digital. Que este conceito de resiliência digital
é uma aplicação do conceito da resiliência à tecnologia, à internet, à era digital, e tem alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, os jovens devem ser capazes de entender e perceber quando estão em risco online, por exemplo, devem saber o que fazer se algo correr mal, devem conseguir aprender com a sua experiência de estar online e ser capazes de recuperar das dificuldades ou más experiências. Podemos dizer que crianças que são digitalmente resilientes têm as competências necessárias para lidar com os desafios do mundo digital. Mas a questão é como é que nós podemos desenvolver a resiliência digital. Esta é uma questão que obviamente preocupa pais, educadores, técnicos e todos os que se sentem responsáveis pelo cuidado e educação dos mais jovens. Nós sabemos, já há um tempo, que as ciências sociais desenvolvem investigação nesta área, que a resiliência na vida offline requer algumas estratégias para o seu desenvolvimento, nomeadamente negociar limites, falar sobre assuntos difíceis que deveríamos evitar, ajudar as crianças a reconhecer o que é um comportamento adequado ou desadequado, certo ou errado. Ora, a nível de desenvolvimento da resiliência digital, existem algumas estratégias que são propostas e eu gostaria de partilhar convosco e depois gostaria que também discutíssemos em conjunto o que é que consideram enfim, desta proposta de estratégias. Fala-se, por exemplo, em definir regras justas e consistentes, como aliás é sempre importante na educação de jovens, ter regras consistentes, para a utilização da internet, mas permitir que, à medida que as crianças são mais crescidas, estas regras possam ser negociadas. E para quê? Para que elas possam ter algum controle sobre o seu mundo digital. Sem controle sobre a nossa realidade, não desenvolvemos as competências necessárias para lidar com essa mesma realidade. Portanto, definir regras justas e consistentes e ir negociando essas regras consoante elas vão crescendo, as crianças e jovens. Depois, ensinar as crianças a pensar criticamente sobre o que leem, veem ou ouvem online, para poderem avaliar se as informações são de confiança e úteis para elas. E esta competência é uma competência que todos nós necessitamos urgentemente. Estamos cada vez mais submersos em informação e saber distinguir o que é verdadeiramente importante, o que é fiável, o que é credível, do que não é algo extremamente importante nos dias de hoje. Portanto, é algo que os adultos têm que ir desenvolvendo, porque foram surgindo cada vez mais informação na nossa vida, que não existia há uns anos atrás, porque cada vez mais temos que lidar com esta realidade, e temos também que saber passar essas competências aos mais jovens e perceber que nem tudo o que se vê, ouve e lê, é verdade. E temos que saber lidar e ter esse pensamento, esse posicionamento crítico perante a informação. Mas outro aspecto específico na nossa relação com as crianças é manter uma visão positiva sobre a utilização da internet que elas fazem, Se nós passamos a vida a criticar todas as apps e jogos e atividades que elas adoram, obviamente que provavelmente as crianças e jovens não vão querer falar muito connosco sobre esses assuntos. Estamos sempre a desvalorizar as suas práticas. Portanto, há um cuidado especial nesse aspecto de manter alguma visão positiva, não estar sempre naquela visão de que horror, não presta, que mal, que não tem interesse nenhum, só estás a perder esse tempo. Tentar perceber o seu ponto de vista é fundamental. Isto tem a ver com outro aspecto que é a comunicação. A comunicação não é só sobre as questões da internet. Para desenvolvermos não só a resiliência digital, mas desenvolver competências sociais, interpessoais de crianças e jovens, é fundamental que os adultos mantenham uma boa comunicação com essas mesmas crianças e jovens. E para que elas possam falar sobre as coisas que não correm bem nas suas atividades online. Ora, se as crianças e jovens sentem que não há um clima de comunicação positivo e de confiança mútua com os adultos que estão com elas, provavelmente não irão falar da sua vida, de muitos aspectos da sua vida, e certamente também não irão falar quando as coisas não correm bem a nível das suas atividades online. E esse é um dos aspectos fundamentais, é nós podermos ser um background de apoio às crianças e jovens quando algo não corre bem. Senão elas ficam sozinhas com os seus problemas e com as suas situações, e isso é extremamente complicado e sim pode gerar situações de dano, realmente de aspectos negativos nas suas vidas. Portanto, manter os canais de comunicação em tudo, incluindo nas questões sobre a internet, é muito importante quando eles
existe esse clima, nós já temos uma visão positiva, já está tudo a correr bem e realmente os crianças e jovens reportam-nos situações que passaram menos boas. Manter a calma. Porque se também ficamos demasiado perturbados com a situação, o que pode acontecer é que essa nossa reação, que por vezes até pode ir na direção quase de as culpar pelas situações que elas estão a viver. Aconteceu-te isso porque fazes isso, estás sempre lá, porque não tens cuidado. Se temos esse tipo de discurso, naturalmente, à próxima situação, não irão falar connosco. Portanto, manter a calma e certificarmos que elas sabem quando e a quem pedir ajuda e que nós possamos ser um desses recursos a que elas podem recorrer. Enfim, estes são alguns princípios gerais que depois gostaria que pudéssemos discutir e falar. Mas a ideia central do desenvolvimento da resiliência digital é que é importante nós termos algum controle sobre as situações que vivemos para desenvolvermos essa mesma resiliência. E, obviamente, que essa é uma parte extremamente importante no desenvolvimento da resiliência digital. Na resiliência em geral, mas na digital em particular. Por isso é que utilizar como estratégia limitar e controlar as crianças e jovens na utilização da internet não contribui para o desenvolvimento da sua resiliência digital e, em vez de os proteger, pode inclusive colocar os jovens em risco. E porquê? Porque não são capazes de lidar, não desenvolveram as competências necessárias para lidar com as situações que vão enfrentar na sua vida online. E a vida online está para ficar. E cada vez aumentar, provavelmente. Né? Portanto, o que a investigação nos aponta como estratégia mais indicada para permitirmos que as crianças e jovens desenvolvam as competências necessárias para estarem seguros no ambiente online é, por um lado, estabelecer limites claros para as suas práticas digitais, justos e consistentes, e, em seguida, afastar-nos, permitindo que elas explorem o mundo online com segurança, mas sabendo também que os adultos estão lá para ajudar se algo correr mal. Para estas situações, para estas competências, claramente o papel da família é fundamental, mas também sabemos que a escola é extremamente importante na promoção de uma maior igualdade nas oportunidades de desenvolvimento da literacia digital, que funciona muito com este conceito. E a literacia digital, que é central na vida escolar dos jovens hoje em dia, e que será fundamental, claramente, para o seu futuro profissional, numa sociedade que é cada vez mais digital. Ora, esta literacia digital, o que é? É um conjunto de competências, digamos que é uma combinação de conhecimentos, competências e atitudes que constituem uma prática social e que permitem, por um lado, aproveitar o potencial e as oportunidades das tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, permanecer atento aos desafios e aos riscos. Essencialmente, nós estamos a falar de competências de pensamento crítico aplicadas às práticas digitais. E este é um aspecto fundamental em que a escola tem um papel central. A escola é o grande garante da equidade na sociedade. As crianças e jovens provêm de vários contextos muito diversificados, familiares, sociais, económicos, geográficos, e têm, enfim, oportunidades diferentes de desenvolver uma série de competências e poder lidar com estas novas realidades. A escola permite que todas as crianças e jovens tenham acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento de competências, neste caso da literacia digital, fundamental nas suas vidas. E por isso é preciso darmos uma atenção particular aqui ao papel da escola. E neste momento, nós temos uma situação realmente muito, muito particular. A escola mudou abruptamente do presencial, né, para o online. E isto fez surgir novas questões. Para além das dificuldades inerentes a esta mudança, que obviamente surgiram, e que eu acho que temos que fazer um balanço e que em Portugal as coisas correram, do meu ponto de vista, até muito bem, tendo em conta a rapidez da mudança, uma grande capacidade de investimento da parte também dos docentes, dos alunos e das famílias para se adaptar a esta nova realidade. Mas para além destas dificuldades inerentes, obviamente, a esta mudança, também houve um acentuar de desigualdades sociais, económicas e até geográficas, por várias razões de acesso, dificuldades, de equipamentos, e que fizeram surgir também novas questões a partir da prática que muitos docentes têm nas suas aulas online. Estas são algumas observações e questões que os docentes vão partilhando em fóruns e redes sociais. Por exemplo, uma delas muito interessante e que nos leva a refletir e que veremos que impacto irá ter na vida futura dos jovens e na educação é
esta percepção, esta surpresa que surgiu também, descobrirem que afinal os jovens não são assim tão competentes a lidar com o digital como os adultos supunham. Isto é, os jovens em geral sabem dominar as redes sociais, mas apresentam, por exemplo, dificuldades em fazer uma pesquisa orientada e com base em fontes credíveis. Sabem partilhar fotos e vídeos, mas fazer um simples documento em Word ou Excel, com formatação adequada, parece ser uma tarefa que nem todos dominam. Ora, estão os docentes a perceber que afinal os jovens têm lacunas na sua abordagem digital. Isto diminui o receio que tinham de introduzir o digital nas suas aulas, por sentirem que eram menos competentes que os alunos. Isto era um dos grandes obstáculos na introdução das práticas digitais nas salas de aulas presenciais, identificados em várias investigações e mencionados pelos docentes, era esta percepção que os jovens eram mais capazes do que eles, sabiam mais. Então, eles sentiam-se algo inseguros em introduzir essas ferramentas. Se calhar esta nova percepção, esta nova representação dos jovens vai-lhes dar outra segurança para poderem utilizar estas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo que esta percepção, esta mudança de percepção está a acontecer, há outra prática que está a acontecer, que é os docentes de todas as idades que estão a envolver-se ativamente em práticas digitais, porque tem que ser de uma outra forma, e utilizarem também eles a comunicação digital tão frequentemente quanto os jovens, e estão eles a desenvolver também competências que não tinham e a poderem perceber melhor essa esfera virtual onde os seus alunos habitam, portanto, a conhecer este mundo online onde os jovens estão. E se calhar uma das questões que nós podemos colocar é exatamente o que virá depois, né? Será uma maior proximidade das práticas entre adultos e jovens, por exemplo? Eu acho que isso é uma das questões que está a acontecer. Também podemos pensar que impactos é que vai ter na educação quando regressarmos ao presencial, que vai acontecer um dia, plenamente, mesmo com o avanço e recurso, esta situação será ultrapassada, quanto tempo não sabemos, mas será ultrapassada. E também uma das questões que, enfim, que eu tenho mais curiosidade de tentar perceber, até a nível de crianças e jovens, será que vai existir algum cansaço do ecrã e maior vontade do convívio presencial? Enfim, são algumas questões que eu vos deixo e eu quis partilhar convosco algumas ideias, algumas propostas, algumas estratégias, mas essencialmente gostaria de entrar em diálogo com vocês sobre questões concretas que têm das vossas práticas com os jovens. Muito obrigada. Lúcia? Não sei se a Lúcia está... Ok, vai. Já me está a ouvir? Estou. Pronto, então, antes de mais, queria agradecer esta apresentação, que foi extremamente interessante. E agora queria dizer aos participantes que então coloquem as questões através da secção aqui do QIA, para levantarem as questões. Temos aqui cerca de uma hora para debatermos e a professora responder às questões que foram surgindo. Até agora ainda não foram, vamos dar aqui um compasso de espera. Da minha parte, tenho a dizer que foi extremamente interessante. Nós aqui, e da parte do CICAD e de outras entidades, muitas vezes estamos focados na questão mais dos problemas e, portanto, é muito interessante ouvir esta abordagem que coloca que adota uma perspectiva diferente e até um bocado crítica para alguma postura que se foca muito na questão da utilização, nas horas, no tempo de utilização, etc. Portanto, isso é muito interessante e abre-nos novas perspectivas, faz-nos pôr em questão algumas coisas e, portanto, é muito útil ouvir uma perspectiva assim tão diferente. Depois, do ponto de vista pessoal, eu posso falar enquanto pai de uma criança de 8 anos e de 11 anos que estão a aprender agora também a lidar com esta nova situação, a passar na escola online e tudo o que disse fez-me todo o sentido. Todas aquelas regras e aquelas posições que os educadores devem ter e que funcionam melhor do ponto de vista preventivo, eu confesso que o que eu tenho mais dificuldade é mesmo a adotar uma visão positiva. Porque às vezes é insuportável ver
E o meu filho a jogar o Fortnite e eu ouvir os youtubers com uma voz muito irritante, e quando ele me quer contar tudo aquilo, muitas vezes eu confesso que não tenho muita paciência, mas prometo que vou reforçar essa e vou tentar ter uma visão mais positiva. Pronto, em relação à escola, todas essas mudanças, o que eu senti foi de facto uma grande desigualdade. Não só ao nível das condições, claro, mas eu estou a falar mesmo nas turmas dos meus filhos, uma desigualdade muito grande nos professores, uns com uma grande facilidade, outros com uma grande resistência, Claro. uns com uma postura muito facilitadora, muito empenhados, e outros que se nota que não, uns com muita dificuldade, claramente. Portanto, há uns professores crónicos que a aula de Zoom começa às 9 e aquilo antes das 9h15, todos os dias, não começa. E depois também diferentes posturas por parte dos alunos. Muitos que se notam, e até era uma turma do meu filho relativamente homogénea, mas nota-se depois com isto, uns passaram a fazer menos trabalhos de casa, passaram a ter as aulas com as câmaras desligadas, o que é sinal que provavelmente não estarão tão atentos. Mas pronto, isso, estamos mesmo no começo. Sim, mas Vasco, deixa eu só fazer algumas considerações. Eu acho extremamente interessante, e essas experiências pessoais é que são também úteis para nós podermos refletir. Primeiro, relativamente à questão da dificuldade em ter uma atitude positiva, obviamente. É assim, até eu também, quando tenho sobrinhos, tenho muitos jovens, crianças jovens na família, e também me é difícil, às vezes, lidar de uma forma positiva com uma série de conteúdos. Mas até há aqui uma questão no chat, que as pessoas estão a pôr mais questões no chat no QIA, portanto é no chat que eles estão a pôr. E, por exemplo, há aqui alguém que nos fala, por exemplo, permitir explorar com os jovens de modo a promover um pensamento crítico, explorar a trama, a história dos videojogos. Portanto, a questão é também tentar falar com eles sobre aquilo mesmo, sobre Fortnite, quer dizer, tentar fazer uma meta-discurso, levá-los a pensar sobre a situação e não só. Também depende da idade. Né? Isto aqui é uma das questões críticas, é qual é a idade das crianças jovens, e um dos problemas que nós temos identificados na investigação, problemas, quer dizer, situação difícil de lidar, é que há cada vez mais crianças com menor idade a terem acesso a uma série de jogos e de práticas, e que também, a nível do diálogo com elas, não é assim tão fácil termos esta análise das situações, este tal pensamento crítico, até por causa do seu próprio desenvolvimento mental. E esta é uma das situações em que, obviamente, eu acho que se deve, a questão das regras devem ser aplicadas, deve haver regras claras de tipo de aplicações, tentar, enfim, de alguma forma, fazê-los perceber que há limites para as suas práticas digitais e com o tempo, com a idade, irão tendo acesso a outras práticas. Uma questão fundamental que se põe é como controlar esse acesso aos conteúdos online, quando hoje em dia nós temos, em qualquer smartphone, qualquer amigo, eles têm acesso a tudo. Ainda há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, não havia internet móvel tão acessível, não havia os smartphones, portanto era mais computadores em casa, nos qual era uma coisa mais localizada, mais fácil de podermos saber o que estavam a fazer. Neste momento não. Portanto, claramente a estratégia tem que ser outra. Tem que ser eles próprios de alguma forma a perceberem e a controlarem essa situação, porque nós não conseguimos estar lá a controlar. E mesmo se conseguíssemos, também não seria a estratégia indicada, uma vez que nós estávamos a desenvolver neles as competências, seriam eles capazes de autonomamente controlarem as situações da sua vida. E esta é outra questão que eu acho que muitos psicólogos também estarão aí a assistir, pelas descrições que vimos e docentes, é, na sociedade atual, a pouca autonomia que está a ser desenvolvida a nível dos mais jovens. Nós temos uma atitude demasiado protetora relativamente às crianças e jovens. Né? Isso nem sempre é positivo. Nós temos que encarar situações difíceis, para correr riscos para aprender com a experiência, é fundamental no desenvolvimento. Sem essa experiência direta, de podermos correr algum risco e ter algum dano controlado, não há aprendizagem, não há desenvolvimento de algumas competências fundamentais nas interações sociais e futuramente na vida enquanto adultos. E se isto está a acontecer no presencial, andamos sempre, as crianças todas muito protegidas, todas quase sem passar necessidades, antes de desejarem já têm, uma série de situações. Obviamente no online é a mesma coisa,
com a dificuldade acrescida, que nós temos menos acesso a essa sua realidade. Até algo que temos, se calhar, pensar a nossa atitude para com as crianças e jovens, em geral, não é? E em relação à escola, só dizendo aqui, depois antes passávamos perguntas, tem toda a razão, há uma diferença enorme entre vários docentes, também há diferença enorme entre alunos quando estão nas aulas online, mas também já há diferenças nas aulas presenciais. Qualquer jovem sabe os seus professores diferentes. Há uns professores mais focados, outros mais exigentes, outros menos exigentes, portanto no online vai acontecer exatamente o mesmo que já acontece no presencial, e eu acho que mesmo com alguma resistência de alguns docentes, eu acho que houve uma capacidade enorme a nível nacional de passar rapidamente, com uma semana, do presencial para o online, relativamente a funcionar. Claro que haverá algumas situações em que não, mas em geral as coisas funcionaram e acho que é algo que temos que aprender, que é bom termos esta capacidade de mudança tão rápida, com dificuldades, claro. Claro. Eu já tenho aqui algumas questões que ia começar a lançar. Queria só dizer que vamos tentar responder o máximo, a professora vai tentar responder o máximo de questões colocadas, mas isto, temos que ver que temos aqui um limite e, portanto, eu vou tentar aqui apanhar as perguntas todas, mas se escapar ou se depois não tivermos tempo, fica já aqui o aviso. Portanto, há aqui duas questões que são mais comentários, que vão no mesmo sentido. Há aqui alguém que fala que ficou surpreendida por ver nas crianças e jovens algum cansaço do digital. Sim. E uma pode ser professora que fala que sentiu alguma apatia dos alunos do terceiro ciclo e que esperava mais à vontade. Exatamente. Pedia-lhe que comentasse. Isso é exatamente o que eu disse. Eu acho que é uma das grandes constatações, uma das grandes aprendizagens que tiramos desta situação, esta surpresa que os docentes estão a ter, que afinal os jovens não são assim tão apaixonados pelo digital, nem tão capazes, nem dominam assim tão bem essas ferramentas. Porque era uma ideia que se tinha. Eles dominam sim algumas, mas não, por exemplo, uma série delas são fundamentais a nível da educação. E, portanto, e percebem que eles próprios têm que lhes ensinar algumas coisas a nível do digital, né? E havia uma imagem construída, esta ideia dos nativos digitais, né? Já nasceram, era digital, eles bebês já sabem quase mexer em tudo, nem é preciso ensinar nada. Não, não é assim. Sabem algumas coisas, mas outras não sabem. Há uma série de competências que eles ainda têm que desenvolver e que têm que aprender. Portanto, eu acho que esta mudança na percepção que os docentes estão a ter dos jovens vai ser fundamental quando regressarmos ao presencial, de olharem para os jovens e perceberem: eu posso utilizar para fazer práticas digitais na aula, eu posso utilizar a tecnologia, o online, porque eu estou tão à vontade quanto eles e eles também têm a coisa a aprender comigo, que eles sentem-se mais seguros. E, obviamente, que os docentes têm que se sentir seguros quando estão na sua sala de aula, né? Obviamente. Claro. Pronto, tenho aqui também uma questão, que se calhar é um bocadinho mais difícil para responder, que é: por onde começar para promover a resiliência? O que fazer na prática? O que fazer na prática é assim, essencialmente, aliás, isto cruza-se com uma outra pergunta que eu estava a ver aqui, que era a questão quando as pessoas repetidamente, as pessoas estabelecem regras e eles repetidamente quebram essas regras. E o que fazer quando essa situação acontece, pronto, nomeadamente a questão de ficarem a noite toda ligados aos telemóveis, aos computadores e por aí fora. Ora, desenvolver esta resiliência digital, ou resiliência em geral, tem a ver com a capacidade de eles serem responsáveis pelos seus atos. A resiliência também tem a ver com isso. É perceber que eu sou responsável pelos meus atos e o que eu faço tem consequências, né? E, portanto, quando falamos em resiliência digital, estamos a falar na comunicação e na educação dos jovens. Como é que os adultos comunicam com os jovens. Quando, por exemplo, nós estabelecemos regras de utilização da internet, quando eles são muito jovens, muito crianças ainda, somos nós que estabelecemos claramente o horário e depois ir negociando os limites. E o que os pais dizem muitas vezes é: nós tentamos fazer isso, nós falamos com eles, mas não cumprem. Não há maneira. Ora, se calhar essas crianças também não cumprem outras regras que os pais põem. Isto é uma questão de educação geral, não tem só a ver com a internet. Eu não acredito que um jovem cumpra com todas as regras que existem em casa, que tenha responsabilidades nas tarefas de casa, por exemplo, que seja ele a fazer a sua mala, que seja ele a controlar toda a sua roupa, ou a arrumar o seu quarto, a fazer uma série de tarefas, e depois não cumpra só com a questão digital. Normalmente isto é muito mais transversal. Estamos a falar de uma questão de educação das crianças e jovens.
E qual é a postura que os pais e educadores têm perante esses jovens e que é transversal, não é nós, os jovens poderem fazer tudo e depois no online tem limitações de todo. Portanto, quando isto acontece, quando os jovens não cumprem com as regras que nós estabelecemos no online, pensem se eles também cumprem com as outras. Se têm regras para outras coisas na sua vida, é fundamental o estabelecer limites para os jovens, até para que eles nos possam afrontar. Faz parte das etapas de crescimento, né? Tentar quebrar essas barreiras. E eu acho que hoje em dia existe uma tendência maior, como já disse há pouco, de tratar crianças e jovens, protegê-las demasiado. E isso leva a uma desresponsabilização dessas mesmas crianças e jovens. E eu vou referir coisas pequenas. Eu trabalho num mega agrupamento que tem desde o pré-escolar até o secundário, que temos todas as faixas etárias. E no pré-escolar, todos os anos, a nossa preocupação é que todas as crianças que lá entram com 4, 5 anos são cada vez mais que chamamos abebezadas, com falta de autonomia. Não sabem vestir, não sabem arranjar as coisas. E isso não é promovido muitas vezes em casa. E se continuarmos nas faixas etárias, até adolescentes, nós temos crianças que não têm responsabilidades em casa das suas próprias tarefas, de cuidar da vida. Isso é fundamental para depois tudo o resto poder acontecer. Né? E não sei se concordam comigo ou não, mas esta questão é transversal. Não podemos estar só a falar das regras do digital, do online, estamos a falar da educação de crianças e jovens. Se não estabelecemos limites no presencial, na vida real dos jovens, tarefas simples como arrumar o seu quarto, ajudar nas tarefas da casa, coisas simples, parece que isto não é nada. Isto é imenso. Isto é imenso na atitude que a criança e o jovem têm perante a vida. E nós vemos muitas vezes na rua, e sabemos e vemos nas escolas, como é que eles falam com os pais. Assim, há que desenvolver competências de comunicação, de respeito mútuo. De respeito dos adultos para com os jovens, mas também de respeito dos jovens para com os adultos. São competências muito mais transversais, não é? Portanto, em relação a essa questão da resiliência, é esta, é a prática diária da educação e ao definir essas regras, portanto, e permitir negociar. Se os jovens dizem assim, eu quero passar mais tempo, ou passam, querem lá saber e passam. E se nós percebemos isso, sentamos a falar com eles e perceber, mas quantas horas tu achas que precisas de estar ligado? Né? E para que é que são essas horas? E tentar negociar. Então vamos negociar. Estás essas horas, fazes aquilo. A vida é feita de negociação. Se não for negociação, é feita às escondidas. Portanto, o melhor é tentar fazer as claras. Porque se não formos capazes de falar com eles sobre isto, tivemos só uma atitude muito castradora, só de galhar e castigar, sem conseguir falar sobre os assuntos, eles vão esconder e vão tentar fazer o mais possível às escondidas e conseguem, não, obviamente. Claro. Sim, eu estou de acordo. Eu sei que é muito fácil falar e que é difícil claro. É isso que eu estava de acordo. É mais fácil dizer do que fazer. Eu confesso que estava a pensar exatamente isso. Faz-me todo o sentido. Bem que seja muito mais fácil. Teoricamente. Isto é um processo, é dia a dia, nunca está terminado. Logo depois na prática. Mas o que me faz sentido, de facto, é o que estava a dizer, que é encararmos que a internet não é uma coisa à parte de... Claro. E, portanto, toda a educação tem que ser una e, portanto, as coisas refletem-se num campo e noutros e em várias competências. Isso faz-me todo o sentido. Portanto, eu tinha aqui outras questões também que provavelmente já estão respondidas, que era o que fazer quando os jovens não respeitam repetidamente as regras. Pronto, que já foi respondido nessa... Sim. Exato. Há aqui uma questão muito concreta, que é como identificar o contínuo online do normal ao patológico? Quais são as práticas digitais que podemos considerar saudáveis e aquelas que dão lugar à adição? Esta é uma questão extremamente importante e, aliás, eu acho que até nós adultos nos podemos questionar. Porque aí há uns tempos atrás, quando nós fazíamos inquéritos para definir as práticas digitais dos jovens, nós perguntávamos quantas horas passas ligado à internet por dia. Hoje em dia esta questão é muito difícil de responder por qualquer um de nós. Com a questão de termos um smartphone, eu estou aqui parado, ligo 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, quer dizer, só se somar isso ao longo do dia. Quando a internet eu tenho que me sentar à frente do computador, ligar a internet, eu sabia mais ou menos quanto tempo estava. Portanto, esta fronteira entre digital ou online e offline, digamos, está cada vez mais ténue e é difícil perceber.
quando é que passa a ser dependência? Bom, aí se calhar há maiores especialistas do que eu vou falar sobre isto, mas eu acho que quando uma determinada prática na nossa vida sobrepõe a todas as outras e tudo fica subjugado àquela única prática, o único interesse, e os outros interesses da minha vida e as outras áreas da minha vida começam a ficar esbatidos, aí se calhar temos alguma preocupação. Quando o jovem deixa de se interessar por praticar desportos ou por ver outras coisas na televisão ou por falar com as pessoas, quando se começa a isolar e ficar só com uma única atividade, se calhar esse é um motivo de preocupação, seja ele a internet, seja ele qualquer outra prática. Portanto, eu acho que isso é um dos sinais de alerta, e para falar é quando uma única atividade fica completamente central e que domina todas as outras e os outros interesses da vida vão desaparecendo. Ou deixam de praticar desporto, ou deixam de, enfim, de fazer outras atividades que faziam. Um sinal de alerta, não quer dizer que seja logo a sensação de alerta, porque todos nós sabemos que há fases na vida em que podemos ter mais interesse numa coisa e menos por outra, é estar alerta. Outra situação difícil de lidar e que também temos de estar atentos é que tipo de atividades e que conteúdos é que eles acedem online. Nós sabemos que existem uma série de situações complicadas, vídeos ou de conteúdos que eles podem ter acesso e que podem ser problemáticos até a nível das ideias que eles colocam. Nós sabemos que a nível dos jovens, alguns jogos, já se falou muito disso, houve a história da baleia azul aí há uns anos atrás, há uma série de situações, podem ser a questão da pornografia, há uma série de contextos ou conteúdos sexuais, enfim, como agora se fala, mas a única forma também de lidar com isso é tentar ao máximo ter o tal canal de comunicação aberto para que eles possam ir falando das coisas. O que nós sabemos também é que se alguns deles nos falam dessas situações, muitas vezes os adultos reagem mal. Zangamos. Porque é que estás a ver isso? Porcaria, porque é isso. Quer dizer, obviamente nunca mais diz nada, né? Portanto, a ideia seria tentar estar ao lado deles, tentar perceber, para podermos ter um pouco a noção do que está a passar. De resto, é ter atenção a todos os sinais sempre. Se há alterações de comportamento, se está mais triste ou mais agitado do que o costume, é uma das formas de tentarmos perceber se há algum efeito, né? Mas são, hoje em dia, esta fronteira é difícil de perceber, porque todos nós estamos muitas horas na internet. Se isso é uma dependência, se calhar cada um de nós que tiver a responder é dependente da internet, já temos dificuldade em responder a esta questão. De uma forma somos, porque usamos para todas as coisas hoje em dia, mas isso será uma dependência no sentido de perturbar a minha vida e de retirar funcionalidade da minha interação com o mundo. Calhar também temos que repensar as questões da própria definição da dependência no online, pelo menos. Sim, eu posso dizer que aqui no CICAD, nos estudos que fazemos, debatemos também com esta questão. Se há uns anos era muito fácil procurar um tempo de horas, agora há coisas que de facto não faz sentido que se passam nas redes sociais e outros. Ainda dá-nos um dado muito útil o tempo que se passa a jogar, e faz toda a diferença quem joga apenas 1 hora por dia ou quem diz que joga 6 horas por dia. Portanto, isso necessariamente terá um impacto grande, mas depois nos nossos estudos perguntamos muitas vezes os problemas percepcionados. Exatamente. E aí é muito interessante ver, para já ficarmos um bocado surpreendidos, nós fazemos um estudo entre os jovens de 18 anos, sejam alunos ou aqueles que já estão no mercado laboral, e ver que aqueles que declaram problemas relacionados com o uso da internet já equivalem aos que declaram problemas relacionados com o consumo de álcool. Exato. Há uma relação. Exatamente. É interessante. Mas depois ver que o tipo de problemas não são propriamente os mesmos. Em relação à internet, é claramente os problemas relacionados com a quebra de rendimento na escola e com os problemas em casa. Pronto, tinha aqui também alguma pergunta concreta, que é: que estratégias de comunicação podem ser implementadas ou desenvolvidas na escola? Olha, o papel dos docentes é extremamente importante e nós, estão aqui muitos docentes e devem saber que às vezes são os interlocutores privilegiados dos jovens. Se calhar eles falam na escola coisas que não falam em casa. E nós no estudo que realizámos, o Kids Online, que foi feito, já fazemos há muitos anos, fizemos um em 2010, depois em 2014 com o Net Children Mobile, agora em 2018 outra vez o trabalho de campo. Publicámos o relatório em 2019, eu depois até vou deixar aqui o link para o site, só se depois quiserem ver o
vou já fazer isto aqui no chat. Se quiserem depois ver o site e o relatório, pronto, ficam já com esta informação. Deixa-me só pôr aqui, pronto. Que tem lá o relatório com todos os dados, pronto. É perceberem que realmente os jovens em Portugal, não nos outros países, nem sempre nos outros países, quando têm alguns problemas, recorrem muitas vezes também aos docentes, aos colegas na escola, mas muitas vezes aos docentes. Portanto, como criar regras para criar um bom clima de comunicação. Ora, é fundamental que os docentes, não é que os docentes sejam os amigos, os docentes não são os amigos, os docentes são os adultos, com um determinado papel na escola, e eles têm os amigos que são os colegas, mas é ser alguém em que eles podem confiar. E a confiança é fundamental na comunicação e nas relações entre as pessoas, como sabem. É assim, se um jovem, por exemplo, fala com um determinado docente sobre uma determinada situação, e de repente essa situação é espalhada para toda a escola sem que ele tenha noção, isso quebra a confiança e quebra a comunicação. Então, eles têm que, por um lado, perceber, não só porque os professores dizem que vão guardar essa confidencialidade, mas também porque sentem e veem que na prática aguardam. Se veem, nós temos situações que na sala de aula os docentes a comentarem coisas dos alunos, ou fazerem comentários relativamente a alunos que são até desagradáveis. Ter cuidado com isso. Os jovens, todos nós somos pessoas muito sensíveis, todos nós ficamos muito alterados quando fazem comentários negativos sobre a nossa pessoa, mas os jovens em particular estão numa fase da vida em que são hipersensíveis. Eles podem ser muito agressivos e até duros com outros, mas são muito sensíveis em relação a si próprios, porque estão numa fase de desenvolvimento vulnerável. E nós encontramos muitas vezes docentes que em grupo, perante uma turma inteira, fazem comentários relativamente a determinados jovens. Evitar isso a todo o custo. Se eu tenho alguma coisa a dizer a um jovem, diga em particular, por um lado. Se algum jovem me diz algo em particular, não vou comentar com todas as pessoas, nomeadamente os conselhos de turma. Eu participo em alguns conselhos de turma, como psicólogo educacional, e vejo que às vezes fala de coisas sem o devido cuidado. Quando há alguma informação que é privada, e que nós até sentimos que temos a obrigação de partilhar, temos que ressalvar, cuidado, esta é uma informação privada, não pode sair deste contexto educativo, não é para ser passado daqui. São cuidados que devem ter, há comportamentos menos corretos, mas o registro que nós temos é que em Portugal, e isto é uma situação muito importante, os jovens sentem-se seguros na sua família, em geral, mais do que nos outros países, gostam da escola e gostam dos docentes e gostam do contexto educativo. Em geral, claro que isto há sempre os seus gradientes, mas eu até considero, dados os resultados do estudo, que existe um bom clima de comunicação. Obviamente que haverá docentes com uma maior proximidade e outros com mais distanciamento, mas todos nós também sabemos pela nossa experiência que houve docentes ao longo da nossa vida que nos marcaram mais e que sentimos mais proximidade e outros que não nos sentimos tão próximos. Também faz parte, não é? Mas, essencialmente, manter a confiança e ter muito cuidado com as observações que se fazem aos jovens em grupo. Isso é o que eu constato mais vezes, né? E que os jovens, quando falam comigo, se queixam, é que há observações que são feitas e que têm que ser feitas em privado, nunca à frente do grupo de turma ou de outras pessoas. Com extremo cuidado. E a confidencialidade, o que os jovens dizem é que nós dizemos à família. Se os jovens dizem alguma coisa, e se nós achamos que é algo tão importante que nós, enquanto docentes, eu estou a falar enquanto docentes, temos que comunicar à família, porque é algo extremamente grave, temos que informar o jovem e dizer, olha, essa situação que me estás a relatar, eu não posso omitir aos teus pais, eu tenho a obrigação de lhes dizer, se tu me contares a mim, eu vou ter que contar a eles. Então, temos que ser claros e abertos na nossa postura. Não é não dizer nada e depois ir contar, quer dizer, percebem? É uma questão de confiança, essencialmente. Eu tenho aqui uma questão também que se prende com o jogo de dinheiro. Porque é algo que ainda não falámos, que é obviamente menos prevalente, mas possivelmente bem mais problemático. E, portanto, a questão colocada é qual é a abordagem que se deve ter perante jovens que joguem a dinheiro online? Assim, para jogarem a dinheiro têm que ter acesso a dinheiro. Mesmo que seja uma conta virtual, quer dizer, há alguma forma. Isso é uma das questões que as pessoas também têm que perceber, é como é que tipo de dinheiro é que os jovens têm acesso, né? Infelizmente, o jogo online está cada vez mais disseminado e facilitado. Aliás, nós vemos em horário nobre na televisão anúncios e agora com a pandemia até aumentaram esses anúncios de casino online, de jogos online, de placar. E depois acho que eles têm lá um anúncio com a questão da idade limite, né? Mas isso é facilmente controlado. Quer dizer,
Eu posso dizer que tenho a idade que quiser. Portanto, uma das formas é falar sempre com os jovens sobre essa situação, né, da questão do jogo, e como é que eles têm acesso ao dinheiro. Né? Eles não podem jogar sem ter esse acesso. Também ter, aliás, até na vida, sem ser no jogo online, como é que os jovens, e a que dinheiro é que eles têm acesso e como é que se controla. Eles devem ter acesso a algum dinheiro, isso tem a ver com as regras estipuladas em cada família, uma mesada, uma semanada, o que entenderem, mas que exija também, existe alguma partilha de informação sobre como é que é feita a gestão desse dinheiro. Porque gerir dinheiro é uma das outras competências fundamentais na vida e que os jovens também têm que aprender. Também me parece que muitas vezes, muitos jovens não estão a ter essa noção porque os pais se desdobram para lhes dar tudo possível imaginar, mesmo passando as próprias dificuldades. Existe esta tendência, nós vemos famílias com dificuldades e que fazem tudo para que os jovens tenham tudo e mais alguma coisa, e dinheiro, saiam à noite, e tenham isto e aquilo. Portanto, se calhar trabalhar essas questões, o que é verdadeiramente importante, o que custa o dinheiro a ganhar, para fazer algumas tarefas, que eles também possam, de alguma forma, ganhar esse dinheiro. Portanto, trabalhar, há países que já existem, cá não existe em Portugal tanto, a partir de determinada idade, os 16 anos, obviamente, idade legal, poderem começar a fazer atividades no verão para poderem ter o seu próprio milheiro, mas primeiro que dinheiro é que eles têm acesso, e depois manter sempre algum diálogo com eles e perceber como é que isso funciona. Agora, é uma situação complicada de lidar, porque está a haver uma pressão enorme do ponto de vista da publicidade nesse sentido. Eu acho que aí o Estado também teria um papel fundamental em limitar, digo eu, também um pouco essa facilidade de anúncios, porque eu os vejo em horário nobre na televisão, enfim, e também nas redes sociais, em todo o lado. Enfim, deve haver algum controle desse tipo de situação, porque é o jogo, e vocês também, e técnicos sabem mais que eu, acho que é das situações mais difíceis de controlar. O jogo desperta ali há pessoas que não são dependentes mais de nada, mas que no jogo ficam. O jogo desperta aquela questão da expectativa, do ganhar, do acaso, da sorte, do azar, que pode ser altamente viciante. E é um grande risco hoje em dia, que eu tenho dificuldade em responder exatamente o que fazer, né? A não ser tentar acompanhar mais de perto também, controlar o que eles têm acesso. Eu não sei se o Dr. João Galão quer dizer alguma coisa sobre o jogo e agora sobre esta questão da pandemia, ou... Não, eu tenho, obviamente, estado a acompanhar com muito interesse e houve afirmações da professora Eduarda Ferreira que eu achei curiosíssimas. Portanto, a constatação de, afinal, menor destreza dos jovens foi para mim alguma coisa em que nunca tinha pensado, nem me tinha ocorrido que assim fosse. Mas refletindo um bocadinho, um bocado à semelhança do que o Vasco fez, pensando na minha filha de 15 anos, que tenho lá em casa e que tem estado nos últimos meses a ter aulas online, acabo por entender que, de facto, ela também não é tão hábil, embora seja uma apaixonada e, do meu ponto de vista, talvez abusadora do uso do online, se calhar não é tão ágil porque, de facto, há pequenas tarefas em que, para as quais me pede ajuda. E eu estou longe de ser um expert nestas matérias. Mas é curiosa esta constatação. A questão do jogo é, obviamente, uma preocupação, é uma exposição enorme. Aquilo que a professora referiu também, da presença da publicidade a qualquer hora, dos casinos, o facto de facilmente ser contornada a questão da idade, porque é facílimo criar perfis falsos e a partir daí usar. Claro que o acesso a um cartão de crédito, que é provavelmente a forma necessária para investir no jogo a dinheiro online, se calhar não é tão comum. Portanto, é uma dificuldade que, apesar de tudo, existirá para os menores. Mas a imaginação é enorme também, a forma de contornar isso e de eventualmente aceder aos mecanismos para isso. Agora, não há dúvida que temos aqui equilíbrios difíceis. No rescaldo desta vivência que todos temos tido,
há equilíbrios que será necessário atingir e concordo a 100% com aquilo que a professora disse da questão da educação e da implicação noutras áreas da vida familiar, na educação para o cumprimento de pequenas tarefas, na implicação dos jovens no mundo real, digamos assim, da vida das nossas famílias, porque na vivência comum os miúdos chegam a casa, vêm da escola e tal, e normalmente estão isentos de qualquer tipo de funções, vêm cansados, têm os trabalhos para fazer e tal. Agora, nesta vivência que estamos a atravessar, os jovens estão presentes no dia todo do resto da família. Claro. E veem como, de facto, há necessidade há coisas que não aparecem feitas por obra e graça do Espírito Santo. Alguém as tem que fazer. E eu parece-me fundamental que elas sejam envolvidas nisso e que tenham de facto, acho que um aspecto fundamental da educação é exatamente essa implicação nas tarefas e na vivência do resto da família. E também o evitar, e isto também transporto isto da minha vivência familiar, o evitar que a minha filha se isole no quarto com o telemóvel ou com o computador dela e que venha até à sala ver um filme com o resto da família, que comente, que partilhe de facto momentos em comum, porque daí também surgem oportunidades para discutir os assuntos mais variados, quer dizer, para os quais somos convocados também por essa experiência de partilhar um filme, partilhar uma série, partilhar um comentário, partilhar um noticiário. Sim. Fiquei e acompanho com satisfação a forma como a minha filha tem visto nos últimos tempos, tem acompanhado os acontecimentos que se seguiram à morte do Floyd na América. Sim. Como ela tem acompanhado e como isso tem dado aso a várias discussões, também em relação à presença dos símbolos históricos, das estátuas, do que é renegar a história, o que é apagar a história, do que é contestar alguns desses símbolos. Enfim, acho que há muitas oportunidades que esta vivência tida mais em comum com os vários elementos da família, constituem elas próprias também oportunidades para um reforço da proximidade e do envolvimento de todos os elementos da família nestas questões. A própria publicidade ao jogo, que aparece a qualquer hora do dia na televisão, foi já objeto de discussões, de conversas, e eu acho que é importante que aproveitemos todos esses momentos e também todas estas oportunidades que surgem de um convívio mais próximo que estamos a viver para fomentar esta proximidade, partilha de opiniões, discussão e aproveitar para exercermos o nosso papel de educadores. Ao fim e ao cabo é isso também. Sim. Eu também acho que essa maior proximidade desta situação também pode ser uma oportunidade, enfim, nesse sentido. Força, Vasco, para ter oportunidade a mais pessoas para perguntar. Pronto, estamos já mesmo, já temos aqui algum tempinho. Eu tenho aqui ainda muitas questões, mas muitas já foram afloradas ou respondidas de alguma forma, vão muitas no mesmo sentido. Tenho aqui uma questão muito concreta, tem a ver com os youtubers. Ok. Esse fenómeno, como trabalhar a influência dos youtubers no pensamento dos jovens com ferramentas tradicionais? Como ferramentas? Tradicionais. Quer dizer, serem uma prática comum dos jovens, é isso? Ser uma das fontes de informação que os jovens têm. Assim, eu acho que se todos tivermos uma perspectiva mais longa no tempo, percebemos que há fenómenos que vão surgindo e que vão marcando, não é? Claramente,
Os youtubers é uma tendência fortíssima. É assim, eu acho que a minha opinião é que quanto mais existirem, mais possibilidade e diversidade há de escolherem. Né? Até é uma vantagem, porque poderão escolher alguns até mais interessantes do que outros. Pronto, né? Agora, todos nós sabemos que na juventude há ícones, há modelos que têm um poder enorme. Já foram as bandas de rock, já foram não sei o quê, e que os pais, já houve pais de outras gerações que já passaram muitas dificuldades a lidar com os jovens todos a imitar os seus heróis do rock, ou heróis de... enfim, ou às suas épocas. Neste momento temos os youtubers. Uma das questões importantes é se calhar os pais também irem ver os youtubers e ver o que é que eles estão a ver, né? Ter conhecimento. E tentar ver para além de coisas que não lhes agradem, às vezes o ruído que fazem, ou o aspecto visual, ou isto ou aquilo, que tipo de mensagens estão a passar. Porque se calhar alguns até passam mensagens que até são interessantes e que até podem ajudar os jovens a lidar com a realidade e com a vida. Os jovens precisam de ídolos, precisam de modelos e vão sempre, faz parte das fases de desenvolvimento da vida, e buscá-los fora de casa. Algo que é difícil de lidar. Muitas vezes ficamos preocupados quem serão essas influências na vida dos nossos jovens, né? Mas essencialmente eu acho que isto, enfim, provavelmente daqui umas décadas já não serão os youtubers, será outra realidade qualquer, mas tentar ter contacto com isso, e até, porque não, nós descobrimos outros youtubers que até consideramos ter uma mensagem mais interessante e de alguma forma apresentá-los, sugerir. Será uma forma. Combater, criticar, renegar não vai funcionar, como não funciona em nada com a juventude. Quer dizer, toda a gente sabe que estar a ir contra um jovem de frente é pouco provável que vá resolver. A não ser que pronto, não queira mesmo cortar de todo e arranjar ali um problema grave e complicado de comunicação e de relação com o jovem. Portanto, temos que essencialmente tentar perceber o seu mundo também e falar uma linguagem que vai entender. Mas não é assim só uma realidade tão negativa quanto isso. Há situações até interessantes e positivas entre os youtubers. Eu confesso que a parte dos youtubers também é difícil. Mas há vários. Existem imensos deles. É uma questão de explorar. Eles têm uma forma de falar, obviamente, que se agrada a eles, não nos agrada a nós. É verdade. A forma, o que dizem, a linguagem que utilizam. Eu sei, é horrível. Não, que alguns têm um empenho tal, uma velocidade tal, que parece que estão sob o efeito de alguma substância psicoativa que eu utilizo. Infelizmente, pois. Se calhar também tentar ver outras alternativas e apresentar é que eu digo, há cada vez youtubers com todos os gostos, com todos os conteúdos, e há imensos jovens a tentar fazer vida como youtuber, não é? É uma das profissões que eles quer ser youtuber, porque é agora a grande... Mas, se calhar os seus pais, quando o Vasco era jovem, também deviam ver horrorizados algumas bandas de rock, imaginam, de música que o Vasco adorava. Eles diziam, que horror, aqueles músicos desgrenhados, sujos, com a parede. Sim, o que é interessante neste fenómeno dos youtubers, que eu não conheço ainda muito bem, confesso, mas é esse lado de que, provavelmente, nas outras décadas anteriores, esses modelos eram aqueles que se afirmavam mais pelo lado da rebeldia, mais pelo lado de serem os mauzões, ou aqueles que mais punham em causa as regras, e agora estamos a mudar para um perfil, se calhar, aqueles que eram os nerds, que eram gozados em outras décadas, porque se dominam melhor essas linguagens e essas e se afirmam. Eu não acho que os youtubers não são os nerds. Vá ver não são? Para ser youtuber não é preciso ser nerd nenhum, basta ligar. Eles são. É fácil a edição de vídeos. Isso é as competências que eles têm: vídeos, fotos e música. Os jovens, porque é o que eles gostam. Né? Nós dominamos o que gostamos mais facilmente. Mas há interessante. Há youtubers com alguma mensagem também de muita rebeldia, muita contestação, e até contestação, porque até podemos nós ficar chocados com alguma coisa que eles contestam. Olha que. Até podemos não gostar tanto das liberdades e... Terei que explorar melhor então essa vertente. Há aqui uma pergunta que se prende também com um bocado que já falámos, que é como conciliar a visão positiva sobre as tecnologias e as rotinas diárias, como a higiene de sono ou as rotinas de convivência.
Não, sem dúvida, é assim, lá porque nós temos uma ideia positiva do online, não quer dizer que estamos sempre ligados ao online. Aliás, esta é uma questão muito importante porque eu acho que todos nós adultos também estamos a aprender a lidar com esta ubiquidade das tecnologias e do digital. Até há pouco tempo nós não tínhamos, por exemplo, a internet móvel, né? E, portanto, hoje em dia, se calhar, há muitas pessoas que a última coisa que fazem antes de dormir é olhar para o telemóvel e a primeira coisa que fazem quando acordam é olhar para o telemóvel, quando digo para o telemóvel, olhar para a internet e para as notícias, ou para os sites, ou para o Facebook, ou para o que quiserem. Estamos todos, assim, mergulhados neste acesso a esta informação e, por exemplo, até quando alguém está à espera de uma consulta, está numa paragem de autocarro ou assim, é raro vermos a pessoa sem estar a olhar para o telemóvel e para a internet, quase certeza. Portanto, é assim, primeiro é algo que nós vamos, até já se fala de uma coisa que é a literacia móvel, como saber lidar com esta presença constante deste aparelho que nos domina, né? Nós adultos estamos a aprender e como passar isto aos mais jovens. Portanto, o online é positivo, tem vantagens, mas também temos de saber controlá-lo. As regras de sono é fundamental, obviamente. Mas, por exemplo, um adulto estar com esta mensagem aos jovens, não deve estar tanto tempo ao telemóvel, tens que carregar o telemóvel. E depois ele próprio, em casa, está sempre ligado ao telemóvel, se calhar a mensagem não passa assim tão bem. Né? Portanto, se calhar também temos nós que aprender a lidar com esta situação. E não é fácil. Eu acredito que muitos de nós estamos aqui, sabemos que estamos todos nós adultos e muitas horas a olhar para o telemóvel, em redes sociais, em notícias, ou em jogos, ou cada um gosta mais. E estamos a fazer aquilo que dizemos que os jovens não devem fazer. Né? E se calhar também com menos horas de sono. Portanto, também temos que perceber que este boom, esta possibilidade enorme de acesso a todos estes conteúdos, é como se o mundo inteiro nos entrasse por aqui adentro, é algo que todos temos que aprender a lidar e dar um exemplo, essencialmente. É perceber que o telemóvel é ótimo, é maravilhoso, mas primeiro, podes desligar, podes tirar o som, podes pôr longe e aprender a fazer isso, né? E se nós fizermos isto, dar isso como exemplo aos jovens. E foi falado há pouco desta época em que estamos todos mais juntos e muitas horas juntos. Os jovens aí percebem as nossas práticas claramente. Já não é só o que dizemos, é o que fazemos e vêem. Estamos ali, fechados em casa, né? E portanto convém que também pelo exemplo, é sempre a melhor forma de passarmos a mensagem, mostrar que apesar de ser muito interessante, também se pode desligar. Não é a única coisa que existe. E fazer atividades em conjunto, enfim, de alguma forma. Mas obviamente que é um equilíbrio difícil, porque ainda estamos todos, inclusive nós adultos, a aprender a lidar com esta imensa atração para aquela coisa que tem ali. É tanta coisa que eu posso fazer com o telemóvel agora, porque já nem é o computador, já nem é o laptop, nem nada, é mesmo este smartphone em qualquer lugar, a qualquer momento, sempre disponível, com Wi-Fi grátis em todo o lado, enfim. É um percurso ainda. Sim, eu acho que isso que está a dizer faz todo o sentido. Foi uma coisa que eu senti foi durante este período de maior confinamento, foi essa afirmação da internet e desses espaços e das ferramentas, e muito por força das circunstâncias, muito que era vivido offline passou a ter que ser vivido online. O trabalho, a convivência, as compras, os serviços, a comunicação, etc. E, portanto, tornou-se também um bocado difícil dizer aos jovens e às crianças que aquilo não tinha assim tanta importância e que havia, porque o que eles viam, eu vejo até se me é permitido trazer mais uma experiência pessoal, foi o meu filho que ainda não tem 2 anos e que nunca ligou e não ligava até aqui a tablets, nem computadores, nem nada. De repente via os pais a trabalhar com os computadores, os irmãos mais velhos a ter aulas online, a ver os computadores, os telemóveis com a comunicação com os avós, com a família, e portanto de repente agora nós dizíamos, não, vai brincar com os Legos. E ele de repente o que via era, quer dizer, os meus irmãos, os meus pais, tudo, o tempo todo ali, ele não fazia a distinção entre o que é trabalho e o que é lazer, portanto, inevitavelmente, ele acabou por despertar para uma realidade que até aí nós não tinha. Isso é muito interessante, Vasco. Até esta história da escola online, agora, trouxe para os jovens a percepção de que não é só redes sociais, nem partilhar com os amigos, nem estar na conversa, é que também todas as meios digitais podem ter a escola lá dentro.
E, portanto, é outra dimensão. Nós assistimos, quanto menos tempo no ecrã, eles têm demasiado tempo de ecrã, e agora eu tenho que estar no ecrã para estudar, não é? Até havia alguém que falava, então eu agora tantas horas ligadas, e também acho que as escolas estão a exagerar o número de horas que obrigam os jovens a estar à frente do ecrã, que também é um disparate. Acho que não se pode transpor o presencial para o online exatamente com o mesmo número de horas, é diferente. O virtual cansa, o estar em frente ao computador, não é? Mas de qualquer forma, eles de repente também perceberem que há outras dimensões digital. E quando olharem para ele já não é só aquelas tecnologias sociais. Eu acho que os impactos desta época em todos nós, e em particular na crianças e nos jovens, e nas relações que eles têm com as tecnologias, ainda estaremos para perceber todos como é que isto vai. O seu filho já vimos que está mais atraído, mas os outros mais crescidos que tiveram a escola. Porque eu fiz uma investigação já há uns anos sobre telemóveis. Não havia internet dos telemóveis, era só os telemóveis que tiravam fotografias, era uma coisa magnífica. E eram os jovens nas escolas, o que é que iam fazer? E um jovem dizia, eu dizia, mas podes utilizar os telemóveis na escola e nas aulas, seria interessante. Ele dizia, pôr a escola no telemóvel, não. O telemóvel era um espaço dele, com as coisas dele. E agora eles têm o espaço deles online preenchido também com coisas das escolas. Vamos ver como é que lidam com esta invasão. Bom, eu tenho aqui mais uma questão e se calhar começamos a não ter muito tempo para muitas mais questões. Uma questão que tinha aqui era se o caminho da gamificação na educação do futuro se enquadra como uma boa prática ou será um caminho a evitar? Portanto, tem alguma opinião sobre este conceito de gamificação na educação? Também é uma questão muito interessante, é um tema muito atual. A gamificação na educação é uma tendência, que é introduzir muitas práticas lúdicas de jogos e jogos com recurso a tecnologias, como o Kahoot e outras tecnologias, para a própria educação e com medalhas e com prémios, e fazer quase uma espécie de competição, ou até pode ser colaborativo, mas há falta da ideia de jogo. Eu acho que é como tudo na vida, se for em excesso é mau. A gamificação não é a solução. Pode ser uma das estratégias a utilizar no meio de uma série de outras. E eu acho que isso é a resposta como em tudo na vida. É assim, não podemos centrar tudo numa única coisa. E eu acho que às vezes a educação, como se calhar outras coisas da vida, descobre-se uma coisa e parece que é a resposta. Então toda a gente tem que ir por aquele caminho. Não é necessariamente, não deve ser assim. Quer dizer, eu acho que é bom, é interessante, apela à motivação dos jovens e envolve-os mais, sim, mas também ser a única estratégia, não. E nunca usar só jogos competitivos, usar também jogos colaborativos. Porque sempre aquela noção de que há quem ganha e quem perde não é uma boa mensagem para a vida futura. Não sei. Sim. Tenho aqui uma pergunta também. Como conciliar estas das Açores, como conciliar a orientação vocacional e incentivo à prática num adolescente que queira prosseguir uma profissão digital, assegurando ao mesmo tempo a prevenção do abuso? É assim, se ele quer seguir uma profissão na área digital, obviamente tem que ter formação nessa área. Existe cada vez mais oferta de formação nessa área, né? Há pessoas que trabalham no digital e, aliás, há imensas profissões que trabalham à frente do computador e ligados online, até as profissões administrativas, até hoje os médicos às vezes estão mais tempo a olhar para o computador do que para o paciente, enfim. Isto é uma coisa transversal, né? Esta questão da presença online. Na orientação vocacional, eu acho que também se realmente eles têm interesse, a preocupação maior que eu vejo, e também faço orientação vocacional, eles têm ideia de que gostam muito de computadores e gostam muito das práticas digitais e querem seguir por ali. Enquanto que qualquer formação a nível da informática às vezes apela a outras questões, como a programação, que já implica conhecimentos de matemática e de outras questões e lógica que eles não estão propriamente interessados. Eles têm aquela ideia do utilizador, não do que está a conceber as coisas. E por vezes, se calhar é importante dar-lhes um pouco a noção e poderem perceber um pouco como é que é essa realidade. Nós temos a experiência, por exemplo, num curso de gestão programação informática, curso profissional, os jovens vão para lá porque gostam de computadores e estão todos ligados a essas coisas, e depois têm a linguagem codificação, a linguagem de programação, e que implica lógica, matemática, não é nada jogos, nem nada, e ficam completamente, não é isto que eu quero. Mas se calhar também dá-lhes a noção real que esse mundo digital, o que eles adoram, se calhar é da perspectiva do utilizador, não de quem constrói as situações, que isso é outro tipo de
de prática. E até pode ser que gostem, e ainda bem, porque é uma área que o público procura e depois poderão fazer. Mas aí tem que ter, por exemplo, bons conhecimentos de matemática para poderem, e de lógica, essencialmente, para poderem seguir por esse caminho, né? Bom, e se esta questão vinha da doutora Sete Frias, responsável por esta área nos Açores, esta agora vem do Dr. Nelson Carvalho, responsável desta área na Madeira. E o que ele diz é: temos de parar de diabolizar o online e é fundamental reforçar o nosso foco na perspectiva desenvolvimentalista e nas diferentes fases do ciclo de vida. Peço-lhe um comentário. Eu acho que ele tem toda a razão, que é, primeiro, não diabolizar o online foi uma tendência muito grande durante muito tempo, que era tudo mau, não. Tem imensas potencialidades e muitos dos riscos que os jovens correm online não se traduzem em danos, quer dizer, podem ter situações desagradáveis, mas não são necessariamente nocivas para eles. Portanto, o online tem muito mais oportunidades e aspectos positivos e é uma necessidade da sua vida futura profissional, claramente, e, portanto, claramente deixar de diabolizar o online. E a abordagem desenvolvimentista é muito importante na medida em que temos que perceber que diferentes fases de idade têm necessidades diferentes. E, portanto, por exemplo, as atividades e o que nós permitimos a uma criança de 4, 5, 6 anos, obviamente será diferente de uma abordagem de um jovem de 15 ou 16 anos. E, portanto, ter primeiro o conhecimento também quais são as práticas que serão aconselhadas, tem a ver com os níveis de desenvolvimento, o que é que eles são capazes, até ao nível da abstração, da compreensão das situações. Tudo isto que eu estava a falar do pensamento crítico implica um pensamento abstrato, uma metacognição, que obviamente crianças mais pequenas será difícil. Portanto, a nível das crianças mais pequenas, terá mais uma perspectiva de nós sermos nós a impor os limites de horas, número de horas e tipo de atividades que fazem, e consoante vão crescendo, por isso é que eu disse, ir negociando consoante as diferentes idades e dando-lhes a eles também mais poder para decidirem quais as suas práticas e o número de horas que estão e o que é que vão fazendo, para também lhes pôr a responsabilidade das suas escolhas e dos seus atos, que é uma tarefa fundamental. Ok, e se calhar eu colocava aqui a última questão, depois antes de passar às ferramentas da sessão, que era: por que será que as crianças, suponho que isto venha da parte de uma docente ou um docente, por que será que as crianças e jovens nunca ou raramente ligam a câmara nas aulas? Olha, isso é muito interessante e eu própria também tenho estado a interagir com os jovens online. Eu não ligam. Há várias razões. Há quem diga, é para depois poderem fazer outra coisa qualquer, ligam ali e vão-se embora. Pode ser, também, enfim, não me espanta. Mas também há questões de privacidade e também há encarregados de educação que não querem que os jovens liguem a câmara, porque a câmara é uma invasão de privacidade. Agora a gente está a ver aqui a minha estante, eu podia ir para outro sítio, mas é o sítio da casa que eu consigo garantir que não tenho interrupções. Também isto é uma das questões importantes, eu posso ir para né? Todos nós temos que lidar. E eu acho que é uma das grandes razões também para os jovens não ligarem a câmara, a questão da privacidade. Aliás, uma das situações que nós detectámos nos últimos estudos do YouKids Online foi as queixas que os jovens têm relativamente aos pais que partilham imagens deles e coisas deles sem a sua autorização prévia nas redes sociais. Portanto, esta invasão da privacidade, os jovens também a sentem e não querem. Uma coisa é ser o próprio a partilhar. Mas eu acho que será também essa a razão. Também haverá aqueles que simplesmente querem estar à vontade para fazer outras coisas. Pronto. Porque se a câmara está ligada, eu tenho que estar assim com o ar mais ou menos atento, né? Se a câmara está desligada, eu estou à vontade, posso pegar no livro, posso pegar olhar para o telemóvel, posso fazer outras coisas. Eles também na presencial não estão sempre com a atenção toda. Enfim, portanto, também é relativizar. Depois tem aqui uma questão que foi colocada logo ao princípio: se seria possível enviar a apresentação. Não sei se depois a Lúcia quer dizer alguma coisa, mas por já, como a sessão está a ser gravada, vai ser disponibilizada depois no site do CICAD, não é? Sim, Lúcia. para mim tudo bem. Pois é uma questão que eu falo também com o CICAD, até com o texto a acompanhar a apresentação sem problema nenhum. Claro. Isso depois até posso partilhar. E agradeço o interesse. Ok. Pronto, então eu diria que isto foi extremamente interessante, esta conversa, estas questões colocadas, toda esta discussão. Foram aqui abordadas coisas muito interessantes, coisas que nos vão fazer pensar, coisas que teremos que ver como evoluem, como é que, passado este tempo todo, que impacto é que esta nova situação terá. E se calhar voltaríamos a falar daqui a uns tempos. Sim, se calhar fazer um balanço de como é que isto passou.
e ver. E pronto, e da minha parte tenho a agradecer. Peço desculpa se não consegui colocar as questões todas, mas são muitas. Às vezes estavam aqui no chat, outras vezes no QA, e tentei colocar as questões todas e aquelas que chamavam mais a atenção, mas podem ter escapado de uma ou outra, e por isso peço desculpa. E portanto agora passava a palavra para o Dr. João Galão para terminar a sessão. Ok, Vasco, obrigado. Eu acho que foi muitíssimo interessante e agradeço quer à professora Eduarda Ferreira, quer ao Vasco, à Lúcia, mas a todos os participantes que puseram questões. Isto é pena, de facto, não conseguirmos interagir um pouco mais e poder dar a palavra a outros participantes, mas pronto, é assim, estamos também a aprender a funcionar com estas ferramentas. Eu acho que isto há de ser alguma coisa que há de ser incorporado na nossa prática, mesmo passada esta crise, porque dificilmente nós estaríamos cento e tal. Quantos, Lúcia? Quantos participantes? Estivemos em sala 293. É impressionante, é extraordinário como conseguimos, de facto, chegar a tantos participantes. Tivemos, permitam-me aqui uma saudação especial para os colegas dos Açores e da Madeira, também, que se juntaram a nós, são pessoas sempre interessadas nestes temas e envolvidos, enfim, nesta nossa tarefa comum. Eu quero crer que tenderemos todos para algum equilíbrio na utilização destas ferramentas e penso que os jovens, eles próprios, também passada esta experiência de utilização na escola ou para a escola, também eles próprios terão um outro olhar sobre estas ferramentas digitais. Eu acho que estamos todos a aprender, pais, educadores, professores e os próprios jovens, estamos todos a aprender a incorporar esta vivência no nosso futuro. Mas penso que esta reflexão foi extremamente importante e partilho também a ideia de que será interessante daqui a algum tempo, com a distância necessária, quando a poeira baixar um pouco, tentemos perceber o que é que fica desta experiência incorporado na nossa vivência. Eu tenho também a ideia de que, e mais uma vez recorrendo à semelhança do Vasco, à experiência pessoal, à experiência lá de casa, que os jovens estão um bocado fartos disto, quer dizer, estão cheios de saudades uns dos outros, querem ver-se, tocar-se, encontrar-se, falar das suas coisas de uma maneira que por esta via, apesar de tudo, eu acho que não conseguem. Quer dizer, se calhar conseguem através do chat, mas e dos SMS e não sei o quê, mas as conversas dos adolescentes presenciais acho que são dificilmente substituíveis por estes mecanismos. Mas é isso, acredito que vamos tender para algum equilíbrio na utilização destas ferramentas e que desta experiência, se por um lado haverá algum exacerbar de tendências de utilização excessiva, haverá também quem fique tão farto que já não tenha muita vontade de continuar por aí. Agora, o risco da criação de dependência, de tornar isto tudo de alguma forma compulsivo, está presente para os jovens, está presente para nós. Isso também partilho exatamente essa ideia que a professora Eduarda nos deixou. Olha, eu quero agradecer uma vez mais a vossa participação, professora Eduarda, professor Vasco, Lúcia e equipa organizadora. Acho que estamos no bom caminho na utilização destas ferramentas para dar continuidade a estas videoconferências. Acho que foi uma excelente ideia e isto pode ser, de facto, uma prática incorporada de futuro. É muito mais fácil juntar 200 e tal pessoas aqui do que numa sala, com toda a logística, as viagens, enfim.
e penso que é igualmente eficaz. Eu não sei, e já deixei aqui um cumprimento aos colegas dos Açores e Madeira, não sei se o nosso colega da Guiné-Bissau conseguiu entrar. Lúcia, sabe-me dizer, Me doutor disseram o nome. Abílio Aleluia. Tinha-nos pedido ajuda para a formação de Não profissionais. está. Não está. Não está na lista. E também tínhamos a nossa colega de São Tomé e Príncipe. Príncipe também estava inscrita. Também Era não a ótimo. encontro aqui, mas também se inscreveu. Bom, mas A isto Nilza de Carvalho. sim. Mas permitam-me aqui partilhar. O colega da Guiné pediu-nos ajuda para a formação dos seus profissionais. E eu transmiti o contacto dele à vossa equipa e soube que lhe tinham enviado. Ele disse-me que que tinham muita dificuldade em meios tecnológicos para aceder. Claro. O que é uma pena, quer dizer, ao menos isto, porque às tantas ele disse-me, temos disponibilidade, temos meios para mandar uma equipa de profissionais obter formação aí convosco. Digo, mas francamente não é ainda o momento, não é? Já agora esperem mais um bocadinho. Mas juntem-se a nós pela via digital, não, mas infelizmente não têm condições para isso. Pode ser que seja possível que se equipem ainda para participar em conferências futuras. Não sei se este será um tema com grande importância também na realidade deles, mas é importante é que partilhemos também as reflexões que vão resultando destas conferências. Não quero alongar mais. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. Obrigado aos nossos conferencistas, ao conferencista e ao comentador, à organização, à equipa organizadora destas videoconferências, e vamos continuar a encontrar-nos por esta via. Lúcia, qual é a próxima? Quando? A próxima videoconferência terá lugar no dia 30 de junho e abordará o tema hospitalizações por episódio psicótico associadas a abuso ou dependência de cannabis. Ora, muito bem. Com o investigador e psiquiatra Manuel Pinho, e o moderador será a doutora Graça Vilares, também psiquiatra. Muito bem, então fica já aqui o convite para todos que se queiram juntar a nós. Muito obrigado, bom dia, bom resto de semana. Mantenham-se todos a salvo deste bicharoco que aí anda. E muito obrigado a todos. Muito obrigada também pela oportunidade. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada. Obrigada.